Hoje nós vamos dividir com vocês novamente algumas reflexões dos nossos estudos. Nós, juntamente com outros corações da casa em que fazemos estudos juntos, discutimos, trocamos ideias. Então que fique aqui a minha gratidão por todos os que me ensinam tanto, e venho aqui como representante, pequena representante de todos eles, de todas as ideias que são trazidas, de todas os comentários que a gente vai tirando de dentro das lições que nós temos estudado durante esse tempo. Tempo de pandemia tem sido tempo de também muito estudo, de muitos encontros virtuais e de muita alegria também de podermos estar participando desta forma que a tecnologia tem nos ajudado tanto. Nós vamos comentar aqui sobre o primeiro capítulo deste livro chamado Fonte Viva. É uma coletânea, foi editada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Essa coletânea de estudos sobre versículos do Novo Testamento, Emmanuel vai trazendo para a gente essas pérolas, né, do Novo Testamento, e eu vou trazer para vocês aqui o versículo em si mais adiante. Mas ele vai começar essa lição assim, dizendo que ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Então, só nessa primeira frase que Emmanuel traz para a gente, quantas coisas que nós podemos aprofundar aqui no estudo. Então, nós vamos começar com a questão da verdade. Ele vai trazendo pensamento e vida nesse capítulo sobre a instrução. Esse livro também foi pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 4, em que ele fala sobre a instrução. E Emmanuel vai dizer que nós temos no Evangelho um espelho cristalino, em que o Mestre se reproduz, orientando a conduta humana para a construção do reino entre as criaturas. Então vamos lá, temos no Evangelho, que foi escrito por seus apóstolos, não foi escrito por Jesus, então seus seguidores mais próximos, depois com o tempo, para que não se esquecessem, para trazer mais facilmente o ensinamento a todos, cada um foi escrevendo o seu evangelho. Então nós temos o evangelho de Mateus, temos o evangelho de Lucas, temos o evangelho de Marcos e o evangelho de João. E cada um deles vai nos trazendo as histórias sobre os ensinamentos de Jesus, como ele lidava com as pessoas, as curas que ele fez, as parábolas que ele contava. E Emmanuel vai nos dizer então que o Mestre vai através desse espelho, nós vamos conseguindo hoje ver o Mestre ali nos instruindo, nos orientando como fazer nas diversas situações da vida, para que neste processo em que nós vamos aprendendo, vamos construindo, vamos passando por experiências, nós vamos encontrando, reconstruindo este reino de Deus que já foi colocado nos nossos corações. Temos esse DNA divino dentro de nós, temos essa luz, essa fagulha divina, já fomos criados com ela. E ele vai continuar dizendo que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes. Então vejam só, enquanto não sabemos nem que a coisa existe, como é que a gente vai lidar com ela? Então, como comparando assim com uma escola, em que a criança
nem sabe ainda quais são não sabe nem os números, como é que você vai querer que ela já consiga fazer equações, consiga fazer contas, se ela ainda não conhece, não tem aquele conhecimento básico, né. Sem conhecer as letras, como é que a gente vai conseguir colocar as palavras, ler um livro, fazer toda a sentença? Começamos ali lá pelo beabá, pelo abecedário, para depois colocar essas letras juntas, para depois conseguirmos fazer entender toda a sentença. Da mesma forma a nossa vida, né, às vezes a gente precisa passar por várias experiências para podermos conseguir chegar a um determinado ponto em que conseguimos perdoar, ou em que conseguimos demonstrar um pouco de paciência, ou que conseguimos demonstrar generosidade. As nossas virtudes, elas são assim construídas, elas precisam de tempo, nós precisamos de tempo para construir tudo isso, né. E conforme a gente vai construindo, conforme a gente vai conseguindo montar o quebra-cabeça, vamos conseguindo a libertação de nós mesmos, né, a libertação da nossa própria ignorância, a libertação do não saber, a libertação de ficar, tentando fazer a mesma coisa, mas sem conseguir, então nós chamamos isso de pecado, né, nós erramos o alvo, tentamos, acertar, vai para o lado errado. E então temos que tentar um outro lugar, de uma forma diferente, e assim vamos colocando as nossas, né, como montando um quebra-cabeças, às vezes uma pecinha a gente pensa que vai servir, mas por um milímetrozinho ali, já não é aquela. Uma diferençazinha na cor, não é aquela no lugar. Então temos que ir montando, nos montando para nos colocarmos em caminhos novos, né, novos horizontes. Então Joana vai colocar para gente, sim, como ela Joana de Ângeles, no livro, Garimpos do Amor, ela vai comparando a nossa evolução como escalada de uma montanha. Então a gente chega no sopé da montanha, ali na basezinha da montanha, escorrega, cai, né, às vezes o negócio está meio lamacento, a gente não sabe direito o que que vai ver lá em cima e muitas vezes, caímos no caminho, chega no meio do caminho, às vezes a gente se cansa, quer parar no meio, desistir, e sempre vem uma luz, uma inspiração para a gente que diz: não, segue, vale a pena. A hora que você chegar lá no topo da montanha, a vista vai ser tudo de bom, vai valer a pena toda essa caminhada. E isso vai nos libertando, né? São libertações que nós vamos tendo, porque chega lá, vê aquela vista maravilhosa e vê a próxima montanha, você já pensa: vou conseguir escalar, e a vista ali em cima vai ser ainda mais bonita. Vamos nos colocando mais dispostos, mais liberados, mais fortes para continuar seguindo o próximo caminho. Temos o dever de estudar, Emmanuel vai dizer. Temos o dever, isso não é escolha, isso não é podemos estudar, temos a opção. Não, ele vai dizer, temos o dever de estudar. Vejam que interessante que muitas vezes a gente pensa que, eu sei tudo na teoria e vou conseguir fazer na prática. E nós temos um ditado no Brasil dizendo que na prática a teoria é outra, né. Isso quer dizer que nós temos o dever de estudar, escolhendo o melhor para que nossas ideias e exemplos reflitam sempre as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então não é só estudar, né, temos então vamos estudar e vamos escolher o melhor, ou seja, temos que agir, temos que pôr em prática o melhor para que essas ideias, se tornem exemplos, não é, que nós nos tornemos novos seres transformados em exemplos
para refletir as ideias e as luzes daqueles que vêm antes de nós, daqueles que são, que já têm mais do que nós, que já podem nos oferecer inspiração e ajuda e nos oferecem o tempo inteiro, né? Que Emmanuel vai chamar de paladinos da luz, e que nós sejamos então, por nossa vez, o exemplo e o reflexo de boa qualidade dessa luz que estamos recebendo o tempo inteiro. Então vejam só que quando nós pensamos e vemos desse jeito, o trabalho de quando nós colocamos Jesus como o Salvador, o Messias, ele vem nos salvar de nós mesmos. Ele vem nos salvar da nossa parte ignorante, da nossa parte preguiçosa, que ainda não quer fazer, que ainda não quer se mexer. Ele vem nos salvar dos nossos vícios, dos nossos velhos hábitos, do velho homem que nós somos. Então Paulo dizia assim, eu tenho, né, muitas vezes o velho homem começa a sai de mim, não é? O novo homem tem que estar constantemente lutando. Eu sei o que é bom, eu tento fazer o que é bom e acabo fazendo o mal. E então ele vai mostrando aí bem a figura de como é difícil muitas vezes e quanto nós precisamos persistir nesse trabalho, né? De nos mantermos nesse caminho. No Vinha de Luz, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, existe um capítulo lá que se chama Auxílio Eficiente, e diz assim, e abrindo sua boca, os ensinava, Jesus. Então Jesus traçou o programa instituindo o auxílio eficiente, ajuda eficiente. Ele começou a ensinar a multidão o caminho reto. Então ele percebeu assim, olha, algumas pessoas ainda não sabem ler, então primeiro elas precisam aprender o beabá, primeiro precisam aprender o ABC. Aí depois a gente vai ensinar a ler e a escrever. Depois você vai começar a escrever uma redação e a ler livros mais difíceis. Então vejam que o ensino foi totalmente de acordo com a evolução de cada espírito. Então hoje nós estávamos vendo lá no Evangelho, lá no capítulo 24, em que ele vai dizer por que Jesus ensinava por parábolas, né? E Kardec tem essa percepção muito clara em que cada um, a lição tem que vir de acordo com o momento evolutivo da inteligência de cada um, a lição tem que ser de acordo com o entendimento de cada um, e a luz muito, muito grande pode até cegar a pessoa. Então, você tem que, os espíritos diminuem a própria luz, né, para que aquele que enxerga menos, que tem mais problemas de visão, consiga perceber a luz sem ser ferido, sem se cegar, né? Isso demonstra um respeito, um cuidado que eles têm conosco, um carinho e um amor que não tem tamanho, que não tem como nós temos ideia desse cuidado que eles têm conosco. Mas ele vai dizer assim, Emmanuel vai dizer, ajude o irmão mais próximo a fazer o quê? A dignificar a vida, a identificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então, se neste processo de que nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que fazer a nossa parte, quando nós ajudamos aquele que está mais próximo de nós a fazer isso também, todos nós ganhamos, todo o grupo ganha com isso. Nós não evoluímos sozinhos, nós evoluímos em grupos, né? Cada um faz a sua jornada, mas um ajudando o outro e todo mundo chegando lá ao mesmo tempo.
né, chegando ao pico juntos, de acordo com de acordo com aqueles que estão mais ou menos no mesmo nível de evolução, né. Então nós temos aqui a verdade, ele vai falar que é verdade e nós comparamos a verdade à boa nova, ele mesmo vai comparar, Emmanuel. E com relação à verdade, existe um versículo em João em que Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando Emmanuel falou ali atrás, nós comentamos sobre a libertação, em que nós vamos, conforme nós vamos conhecendo, nos educando, nós vamos nos libertando para novos caminhos. Vejam que também Jesus aqui em João explicou, quando Jesus fala sobre isso, que a verdade nos liberta, a verdade deixa ir, né? Não tem como você brigar mais, não tem como você dizer não, não é. Uma vez que essa luz vem à tona, uma vez que a verdade vem à tona, é comprovada, não tem mais porquê nem por onde nós continuarmos nas nossas velhas crenças. Existe uma mudança de paradigma, começa tudo, né, uma nova etapa, um novo ciclo se inicia. E na Boa Nova, no Evangelho, lá em Lucas, os fariseus perguntam a Jesus qual é a maior lei de todas. E Jesus, a maior lei de todas, o fariseu responde que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz assim: exatamente, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então, será que aqueles que ainda não estão fazendo isso, não estão vivendo? Não estão vivendo completamente? Estão assim em banho-maria, estão ali no morno, como dizem, né? Nem frio nem quente, morno. Coisas para nós pensarmos, e cada um de nós tem a sua oportunidade, tem a sua missão de colocar isso em prática no seu dia a dia, no seu local de ação, dentro do seu alcance, não é? Isso com certeza, se eles são tão cuidadosos conosco, ninguém chegou aqui com um fardo maior do que consegue carregar. Ninguém chegou com um peso maior do que pode. Então, estamos aí com todo o material, com todo o instrumento, com todas a capacidade de fazer aquilo que devemos. Com relação, então, à meditação, ele diz lá: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. O que é a meditação? Fomos procurar ali sobre meditação, e no dicionário está lá: pensar com grande concentração de espírito, atenção, prestar atenção. E Emmanuel vai dizer nesse texto assim: quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. Não é? Então, se eu olho para cima assim rapidinho, já volto para prestar atenção no chão que eu estou pisando, não percebo as estrelas que estão ali. Meditação envolve método, meditação envolve reflexão, é fixar a mente na exposição, no nosso caso aqui é a exposição da verdade, não é? Visando alcançar estado de clareza mental e emocional. Então vejam quanta coisa dentro dessa palavra meditação que a gente pode tirar do que Emmanuel foi deixando para a gente, né? Então, pensar concentrado espiritualmente. Pensar como espírito, às vezes nós conversamos sobre isso, nós confundimos muito, não é? Porque aqui no plano físico
É muito fácil nós nos iludirmos pensando que o melhor que nós podemos ter aqui é conforto, é bem-estar, é ter dinheiro suficiente, não ter falta de comida, não ter falta de nada, de preferência férias, eternas, e muitos de nós estamos vendo neste momento que férias eternas não dá para aguentar. Nós pensamos que a falta de problemas, né, ter uma vida assim bem tranquila, esse é o que nós pensamos aqui quando estamos na matéria. Agora o espírito pensa completamente diferente, né? Nós vamos ver isso, vários depoimentos nos livros de André Luiz, de espíritos que pedem do outro lado o quê? O máximo de desafios, que tenha que trabalhar bastante para não ter tempo de pensar bobagem, que tenha bastante oportunidades para crescer. E como é que a gente vai ter oportunidade para crescer sem ter os desafios da vida aqui na matéria? Então vejam que muitas vezes nós nos cegamos na ilusão da matéria pensando que o mais fácil é não ter nada com que se preocupar, enquanto que o espírito, ele está ali, né, tentando aprender o máximo, progredir ao máximo com as conquistas da vida, com as conquistas dos desafios que ele vai enfrentando aqui. Fixar a mente, né? Ter esse fixar a mente com atenção, com método e com reflexão. Não é só simplesmente a gente ficar olhando para uma coisa sem tirar conclusão nenhuma, né? Às vezes, quando a gente pensa na meditação, ela não é ter a mente, os pensamentos vão continuar chegando, nós vamos ter que examiná-los, nós vamos ter uma porção de sentimentos que vão começar a brotar, nós vamos ter que examiná-los, nós vamos ter que, primeiramente admitir que eles existem em nós, muitas vezes são ainda sentimentos que nós mesmos não aceitamos em nós, e fica aquela questão da briga, né, daquele momento em que, meu Deus, será que eu ainda tenho isso dentro de mim? O que que eu faço para tirar isso de mim? E como é que eu faço para me transformar? Então temos que, primeiramente, admitir que a coisa está ali, que aquilo existe, que olhar de frente, porque enquanto estamos colocando embaixo do tapete, não vai ter como transformar, né? E visando alcançar esse estado de clareza mental e emocional. Sem clareza, sem essa luz, quando fica tudo embaçado, é difícil de diagnosticar, é difícil de decidir, tomar uma decisão que seja serena, que seja baseada nessa, nessa clareza, nessa visão do todo, né? Ter esse estado de clareza muitas vezes é essencial para uma decisão, para uma boa escolha. Continuando na meditação, é uma coisa que precisa de tempo, né? E assim, em muito pouco tempo, hoje em dia a ciência, através dos exames que eles fazem do cérebro, das tomografias funcionais que eles fazem do cérebro, eles conseguem perceber alterações cerebrais funcionais com poucos dias de meditação. Mas a gente precisa ter essa prática contínua, essa perseverança através do tempo, né? Emmanuel diz: o tempo não respeita aquilo que ele não ajuda a construir. Então, essa lição que nós estamos recebendo sobre a verdade, ela precisa ter nós precisamos ter uma persistência no estudo, uma persistência em um tempo de prática desse estudo para conseguirmos ir tirando todas as lições, todas as nuances,
todas as interpretações, e cada vez mais vão surgindo mais ideias, mais formas de ver, mais pontos de vista diferentes, e todos eles são válidos, todos eles nos vão tocando em nós de forma diferente, vão tirando camadas da nossa ignorância, da nossa falta de vontade de ver, né, da nossa, às vezes, falta de cuidado, muitas vezes a falta de vontade de fazer e de ver e de perceber e entender, né. E então Emmanuel vai dizer aí: muitos se queixam incapazes de reter os ensinos da Boa Nova, porque não dispensam maior trato à lição, demorando-se onde? Na distração e na leviandade. Então ele vai direto ao ponto, né, ele traz para nós essa lição de que, enquanto nós não colocarmos tempo, enquanto nós não colocarmos a nossa vontade, enquanto nós não colocarmos o nosso foco, e se nós continuarmos aí distraídos e levianos, vai ser difícil de entender a mensagem por completo, né? E tirando a verdade da letra, e tirando os sentimentos da letra. Enquanto nós não demonstrarmos em nós, nas nossas atitudes, a palavra, né? Porque o Evangelho o Evangelho não são os livros, o Evangelho são as vidas que foram transformadas ali, foi a vida de Jesus com seu exemplo e todas as transformações que foram ocorrendo através dele, através do seu caminho, do seu exemplo, né? E ele vai dizer então sobre as luzes, né? É preciso meditar sobre as luzes que recebes. Então ele vai dizer assim: olha, se você está agora num quarto escuro, se o seu quarto está escuro, cabe a nós mesmos abrir a janela para que o sol nos visite, não é? Cabe a nós esse primeiro passo. Eu quero, a minha vontade está aqui de fazer isso, vou dar o primeiro passo, vou fazer a primeira coisa, que é destrancar, né? Tirar o ferrolho, tirar a tranca da janela e abrir para que esse sol entre na minha casa. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Vejam só, algum esforço. Ele não está falando assim, você tem que se matar para conseguir fazer isso, não. Ele está dizendo, dedique algum esforço. É aquilo que a gente pode hoje. É o pão nosso de cada dia? É o esforço nosso de cada dia. O que é que eu consigo fazer hoje? O quanto que eu consigo entender hoje? Se eu não estou entendendo essa palavra, eu vou buscar o significado. E uma vez que eu entenda todos os significados que essa palavra pode ter, qual delas se aplica nessa situação? E como é que eu posso interpretar isso de uma outra forma, né? A lição nos responderá com as suas graças. Para cada momento da nossa vida, nossas dúvidas, nossos anseios, nossas mágoas, se nós nos dedicarmos um minuto a essa lição, quanto de entendimento, quanto de aprendizado essa lição nos dará, né? Se eu percebo assim, às vezes as coisas ficam extremamente difíceis nos relacionamentos. O que eu tenho para aprender nisso? Será que eu tenho que aprender a perdoar? Então, a pessoa que está vindo aqui me magoar, ou a pessoa que eu penso, que eu dei a permissão de me magoar, como é que eu vou aprender o perdão? Como é que eu vou aprender a perdoar se essa pessoa não estivesse ali, se essa pessoa não fizesse isso que fez? E por que fez? Se nós temos tantas vidas, será que eu também não fiz alguma coisa para causar esse fato hoje na minha? O que foi a minha escolha passada e o que vai ser a minha escolha hoje para que isso não se repita amanhã?
Qual vai ser a minha atitude hoje? Qual vai ser o meu sentimento agora para que eu consiga alguma coisa diferente, algo que seja transformado no meu entendimento hoje, para que eu veja essa pessoa de outra forma. Então, se essa pessoa está ferindo, é porque ela está machucada? O que que está acontecendo com ela? Se a pessoa que me cortou no trânsito, será que ele está com pressa por algum motivo de saúde, está tentando chegar no hospital com o filho doente no carro? Será que ele está com algum problema na sua cabeça agora e descobriu, teve uma notícia agora de que está com uma enfermidade extremamente grave e nem me viu, nem viu meu carro? O que será que está passando? Será que nós temos essa generosidade no coração já para tentar entender o que está acontecendo, não é? Nos colocarmos nos sapatos dos outros, na vida dos outros, na situação que o outro está enfrentando? Será que temos em nós essa generosidade já? Então são coisas que nós vamos aprendendo com o passar da vida, com o passar das experiências. Muitas vezes nós passamos por esse momento, temos essa experiência em que nem vemos o outro carro porque estamos distraídos com as nossas próprias dores, e então percebemos que sim, às vezes as outras pessoas podem fazer isso também, né? Mas isso vai passando vamos aprendendo com as respostas que as lições nos vão dando, né? A lição com as graças dessas respostas das lições que vamos passando. E ele vai dizer então que sobre o esforço, né? Ante a lição, faça um esforço de aprendizado. Esforço é algo que se faz ele implica em alguma dificuldade, ele implica em empenho, em trabalho e empreendimento, né? Algo eu tenho que fazer de mim, além do meu normal, além do que eu faço sempre, para conseguir aquilo que eu quero. Esforço é a intensificação de forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de um projeto. Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso colocar ali um pouco de mim, um esforço de mim. Se a minha transformação pessoal é o meu goal, é o meu objetivo nesta vida, que seja um pouquinho de transformação. Não estou dizendo que a gente vai sair daqui santo, não é isso, mas um pouco de transformação, um pouquinho mais compreensivo, um pouquinho mais tolerante, né? Um pouquinho mais ameno, mais sereno, mais paciente. Quanto que a gente não pode conseguir somente com o esforço que a vida nos traz. E querem ver uma situação, querem ver como a vida vai trazendo esses esforços para a gente? Ela vai trazendo assim a maternidade, a paternidade, né? Então o bebê chega, aquela coisa linda, maravilhosa, aquela coisinha bochechuda, gorducha, e você ama sem nenhum esforço. Aí aquela criaturinha linda, maravilhosa cresce, começa a crescer, aí ela chega na adolescência. E o esforço que nós temos que fazer, às vezes nessa fase? Não digo que todos passam por isso, mas acho que a maioria aqui neste planeta ainda passa. Temos que fazer um esforço porque a criatura muda, né? Tem outros tipos de respostas, tem outros tipos de atitudes que muitas vezes nós não estávamos acostumados, nós não víamos até os 3 anos, nós não víamos até os 7, nós não víamos até os 12, e de repente aquilo explode e você vê um outro lado de nós mesmos, não é? Porque nós começamos a ter que fazer um esforço muito maior de paciência, de tolerância, de não sair gritando pela rua descabelada, não é? Então, cada um tem, a vida vai trazendo para a gente. Aí eles crescem, vão para o college, saem, vão para a universidade, alguns saem de casa, alguns ficam em casa, mas nós vamos percebendo que eles vão saindo para as suas vidas, né? Para a direção da própria vida.
e muitas vezes eles voltam para nós amigos, muito mais compreendendo tudo que nós passamos, tudo que nós fizemos, e assim vai. E chegando num ponto que muitas vezes os filhos começam a cuidar dos pais, né? A ser os pais dos pais, e cuidando daquele que cuidou de nós, que é uma honra, eu considero uma honra muito grande. Mas de qualquer projeto, o nosso projeto de vida, o nosso projeto de estar aqui, com certeza nós saímos do outro lado para vir para cá com um projeto, né, um projeto enorme, e talvez estamos conseguindo aí uma linha ou outra deste projeto, mas que sigamos eh, na direção da luz, né. Então chegamos aqui no versículo que dá início a este capítulo, que é um versículo de Paulo na sua carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, em que ele está na prisão em Roma e escreve essa carta para Timóteo. Paulo conheceu Timóteo na primeira viagem que ele fez. E ele foi ali para a Galácia, e Timóteo nessa época era um menino ainda, era um menino de 13 anos, mas muito, muito interessado no Evangelho, nos ensinamentos que Paulo tinha, não largava do pé de Paulo e ficou ali o tempo inteiro aprendendo, né? Ele era neto de Lois e filho de Eunice, e elas acabam fundando uma igreja na casa delas, e Timóteo acaba se tornando um grande um pregador do Evangelho do Cristo na sua cidade, na sua região. Ele também curava, né? Dava passes, tinha essa mediunidade de cura, então ele ajudava muito na região ali onde ele morava, na Galácia. E Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. E na segunda viagem, ele volta ali para a mesma cidade e acaba levando Timóteo junto Timóteo segue a viagem com Paulo e Silas, na segunda viagem de Paulo. Então eles se tornam grandes amigos. Paulo tinha esse amor de pai por Timóteo e esse cuidado muito grande com ele. A última carta que ele escreve ali para Timóteo, ele escreve isso: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, o que será esse entendimento em tudo? Né? Que não a verdade, que não essa lição da verdade que Emmanuel comenta conosco aqui, né? E Emmanuel vai dizer: considerar é examinar, é atender, é refletir e é apreciar, né? Então nós temos que considerar, nós temos que primeiro examinar essa verdade. E interessante que no no Livro dos Espíritos e no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer isso: uma verdade, quando ela chega, no primeiro momento, ela é combatida, né? Ela é negada, ela é combatida quase que de forma violenta, como foi com o próprio Espiritismo, em que os primeiros livros foram queimados na Espanha. Então, a primeira reação nossa é muitas vezes de negar essa verdade. Mas Emmanuel vai dizer aqui: examinar, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter um conhecimento, né? A gente precisa saber o que a gente está buscando. Quando o médico examina um paciente, ele tem que fazer as perguntas certas, mas para ele conseguir dar um diagnóstico, a primeira coisa que ele precisa ter é saber que aquela doença existe e tem aqueles sintomas. Se ele nem sabe disso,
esquece, não é que adiantou o exame. Então precisa ter esse conhecimento, precisa ter aquele dever do estudo que a gente falou lá atrás, não é, vai nos ajudar nesse exame das ideias, nesse exame das coisas. Precisamos atender, não é, o que é atender? Atender é você chegar ali e dar de você, não é, dar algo de você, dar um servir alguma coisa, servir a essa verdade, refletir sobre essa verdade e, acima de tudo, apreciar. Existe um momento, assim, de alegria, não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo, mas achei tem uma parte muito interessante em que quando ele começa a construir a Casa do Caminho, e tá ali com todas as doações, e ele tá muito feliz, muito alegre, rindo, e as 2 senhoras que ajudam ele, elas falam: "Nossa, até que enfim eu vejo esse menino sorrindo, feliz", e a outra responde: "É a alegria de quem já tem", né, já tem algo para dividir, já tem algo para dar de si. Então existe no momento em que nós nos alinhamos com a vida, nós nos alinhamos com a nossa missão, existe uma felicidade muito grande que começa a sair de nós, né. Então Emmanuel vai dizer: "Use a lição de Jesus como um lavrador que sabe selecionar as melhores sementes para enriquecer a colheita". Então veja só, se a gente não examinar, se a gente não considerar, né, dentro daquilo tudo que nós falamos agora, como é que a gente vai usar, como é que a gente vai selecionar essas sementes, né? Saber qual é a terra que está pronta para aquele plantio e qual ainda vai ter que esperar. Qual é a semente que vai ser boa para essa situação e não outra. Então ele vai dizer: simplifica a própria existência. Primeira coisa que ele vai dizer, simplifica, né? Não precisa de muito, não precisa complicar muito. E hoje em dia nós estamos vendo muito disso, né? E Emmanuel vai terminar isso dizendo: prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dá-nos-á entendimento em tudo, né? Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, Jesus, lá na Boa Nova, quando Humberto de Campos nos conta a história de Jesus explicando isso, ele vai dizer: quando você ama a Deus, quando você ama o Criador, você não causa nenhum dano à criação nem à criatura. Você vai olhar tudo com amor e tratar tudo com amor, desde o ser mais divino até o verme que está na terra, tudo faz parte dessa criação divina, então tudo merece amor e respeito. E quando a gente presta atenção, né, nesse código da vida, nós vamos recebendo cada vez mais entendimento.